Olá, meus amigos, uma boa noite a todos. Boa noite. Hoje, exatamente 1º de novembro de 2022, estamos nós reunidos para estudarmos a obra Missionários da Luz. Nós estamos praticamente já finalizando o capítulo, né, Augusto? Nós estamos no capítulo 5, intitulado Influenciação. Acompanhamos todo o processo de desenvolvimento mediúnico, a influência, a assistência que eles receberam dentro da instituição, saíram de lá luminosos, né? Todo mundo parecendo espírito superior, mas ao saírem da instituição, quem já estava lá fora, quem não era Raimundo Nonato, eram os espíritos vinculados a cada um deles, esperando carinhosamente que cada um saísse. E diz o nosso André Luiz que alguns pegaram até no braço, foram saindo assim igual noivinhos, né? Coisa mais fofa do mundo, esse vínculo, né? E ali aí a mãe do rapaz já começou a dizer que é muito difícil, é muito dificultoso, né? O irmão também, que era aquele que tinha os distúrbios na área sexual, né? E ele disse que é muito difícil resistir às influências, às tendências. E aí veio a irmã dele, jovem, que estava sendo influenciada nada mais, nada menos por Alexandre, e deu uma aula de revigorar para esse menino, não é verdade? Então vamos hoje dar continuidade, mas antes precisamos fazer a nossa prece de gratidão. Eu vou colocar o Augusto para trabalhar para a gente, né, Augusto? Levar seu pensamento a Jesus, vamos lá. Amado Mestre Jesus, aqui nos encontramos reunidos em Teu nome e te rogamos humildemente que Tu possa nos intuir através da espiritualidade amiga, para que possamos internalizar esses ensinamentos que aqui obteremos. Que possamos, Mestre amigo Jesus, com todo esse estudo, com toda essa oportunidade que Tu nos dás, ter essa vontade de praticar tudo que aqui aprenderemos. Obrigado e fica conosco hoje e sempre, que assim seja. Vamos lá então aqui ao nosso lado está a nossa querida Cecília, que está emprestando a sua voz para a mãe desse jovem. Temos aqui o nosso Paulo e a nossa Vânia. Vamos lá então. A resposta que constituíra para mim valiosa surpresa. Então vamos voltar ao último parágrafo, gente. Sem perda de tempo, Alexandre colocou a mão na fronte da menina, mantendo-a sob vigoroso influxo magnético e transmitindo-lhe suas ideias generosas. Reparei que aquela mão protetora, ao tocar os cabelos encaracolados da jovem, expedia luminosas chispas, somente perceptíveis ao meu olhar. A menina, a seu turno, pareceu mais nobre, mais digna em sua expressão quase infantil e respondeu firmemente. Então, o que nós vamos ouvir agora, através dessa jovem, são os pensamentos de Alexandre. Bora lá, então? A Vânia vai emprestar a voz. Neste caso, concordo em que o desenvolvimento mediúnico deve ser a última solução, porque antes de enfrentar os inimigos, filhos da ignorância, deveríamos armar o coração com a luz do amor e da sabedoria. Se você descobrisse perseguidores invisíveis em torno de suas atividades, como beneficiá-los cristamente sem a necessária preparação espiritual? A reação educativa contra o mal é sempre um dever nosso, mas antes de cogitar de um desenvolvimento psíquico, que seria talvez prematuro, deveremos procurar a elevação de nossas ideias e sentimentos. Não poderíamos contar com uma boa mediunidade sem a consolidação dos nossos bons propósitos.
E para sermos úteis nos reinos do Espírito, cabe-nos aprender, em primeiro lugar, a viver espiritualmente, embora estejamos ainda na carne. Muito bom. Porque o que acontece? O irmãozinho dela disse assim, ó, enormes são as voltei aqui alguns parágrafos atrás. Enormes são as nossas imperfeições. Creia que a minha situação é pior, porque a gente sempre acha que a nossa é mais difícil, né? A senhora experimenta ansiedade, amargura e melancolia. É bem pouco para quem, como eu, se sente vítima dos maus pensamentos. Casei-me há menos de 8 meses e, não obstante o devotamento da minha esposa, tenho um coração, por vezes, repleto de tentações descabidas. Pergunto a mim mesma a razão de tais ideias estranhas e, francamente, não posso responder. E a gente sabe que ele está sob influência espiritual. A gente diz, tia, mas como é que eu posso saber se eu estou sob influência espiritual? Eu digo que isso é relevante. O que você é irrelevante. O que você tem que pensar é, o que eu estou pensando é bom ou é ruim? Se for bom, beleza. Se for ruim, exclui. Pronto, acabou. Aí veio essa resposta do Alexandre que é fantástica, né? Olha só. Neste caso, vou ler novamente para a gente aprender, tá? E comentar. Vamos ticar o peixe, né? Em que o desenvolvimento mediúnico deve ser a última solução, porque o que acontece? A mãe disse assim, quem sabe, ela falou, quem sabe, mano, está você sob a influência de entidades menos esclarecidas? Né? Ela disse, quem sabe, mano, você não está ali sob influência de espírito perverso? Aí ele responde, é por isso que eu quero desenvolver a mediunidade. Então ele quer desenvolver a mediunidade achando que ele vai solucionar esse problema de influência. Essa é a tese dele. Aí o que o Alexandre diz através dessa moça? Neste caso, concordo em que o desenvolvimento mediúnico deve ser a última solução. Não é a primeira. Porque qual é a primeira solução para esse rapaz? Se moralizar. Lutar contra as más tendências. Porque o que acontece? Essas entidades dão a ideia, imagens na cabeça dele, ele vai e realiza. E aí, elas vão continuar com ele? Claro! Se tornaram parceiros. Então não adianta ele exercitar a mediunidade se ele não se esforça para se tornar um humano melhor. Então a única forma dele se libertar dessas influências é não realizar o desejo das influências, que são má. Entende como é isso? Então, olha, você não vai se moralizar desenvolvendo mediunidade. Não é para isso. Isso é interessante para a nossa reflexão, porque em muitas casas espíritas acredita-se que desenvolver a mediunidade vai resolver todas as questões. Que absurdo. Inclusive as pessoas bota para trabalhar na mediúnica, que ele vai ficar bom já já. Aí a gente está vendo que as coisas não acontecem dessa forma. Não acontece, Lourdes. E olha, ao decorrer desse livro, que esse livro vai falar também muito de condição mediúnica, de desenvolvimento de mediunidade, o Alexandre vai deixar bem claro. Por exemplo, a gente tem uma crença equivocada que o Espiritismo não nos ensina isso. Todo médium tem que trabalhar. E a pessoa, quando fala em trabalhar, ela fala trabalhar onde? Na mediúnica. Aí você diz, aonde tu leu isso? A pessoa está confundida, porque essa é uma fala dos nossos irmãos da Umbanda e do Candomblé, mas não espírita. Qual o propósito da doutrina espírita? Moralização do homem. Então, o nosso primeiro compromisso é com a nossa moralização. O trabalho mediúnico, olha aqui essa menina, essa jovem, ela não está mediunizada nesse momento? Então eu tenho que estar dentro de uma sala mediúnica para eu estar exercitando a mediunidade? Acaso eu nesse momento não estou exercitando a mediunidade? Quem me garante que eu tenho certeza? São espíritos que falam através de nós, para todos nós ouvirmos? Mas o povo mistura alho com bugalho e traz essas crendices para o centro espírita. Então,
para eu ser um bom médio, eu tenho que ser um bom humano. A minha qualidade mediúnica, ela vai estar ligada à minha condição moral. Um médium na condição dele aqui, ir para a reunião mediúnica, só vai dar trabalho. Porque ele não fez a parte que lhe cabia, que era a sua reforma. Tia, a senhora está querendo dizer que a gente tem que ser primeiro pura para ir para o trabalho mediúnico? Não, mas alguém em luta. Ele não está em luta, ele identifica todas as suas feridas morais, só isso. Eu tenho, é difícil e pronto. Mas na hora do dia a dia ele não luta, logo ele não luta, quando sai, as entidades que são suas parceiras estão lá e ele continua alimentando-se e alimentando esse povo. Entende? Então, você pode vir para a casa espírita 3, 4 vezes, fazer 3, 4 trabalhos e ser uma pessoa imoral. Ou uma pessoa desequilibrada, quando qualquer coisa que acontece na tua vida, você surta. Por quê? Porque você não fez a sua reforma íntima. O estudo, ele nos dá uma base. Mas quem levanta essa casa somos nós. Por isso que a gente diz que as obras basilares. Mas sou eu que aciono a minha vontade firme para fazer. Porque quem vai para a luta somos nós. Todos nós, ao sairmos daqui, ao voltar para o nosso cotidiano, a gente tem luta. Então ele diz: concordo em que o desenvolvimento mediúnico deve ser a última solução, porque antes de enfrentar os inimigos, filhos da ignorância, que são essas entidades, deveríamos armar o coração com a luz do amor e da sabedoria. Então, um cara desse, todo enrolado, vai para a reunião mediúnica, como ela coloca aqui, ela usou o termo, enfrentar os inimigos, filhos da ignorância, porque ignoram, né? Ignoram o bem. Vai lá enfrentar com que moral? Entendeu? Ele vai olhar para ti e dizer: eu bem sei quem tu és, rapaz, onde tu anda, vem querer falar de virtude aqui para mim? Entende, gente? Então, deveríamos armar o coração, que é o sentimento, com a luz do amor e da sabedoria. E é interessante porque a sabedoria é quando eu vivo o amor. A ignorância é quando eu não vivo o amor. Sabedoria, não estou falando de inteligência. Se você descobrisse perseguidores invisíveis em torno de suas atividades, como beneficiá-los cristamente? Sem a necessária preparação espiritual, como é que você vai falar de evangelho, beneficiá-los com o evangelho, se você não vive o evangelho? Não se esforça, porque diz o Espírito de verdade, que o verdadeiro espírita, ele é reconhecido pela sua transformação moral e pelo esforço que faz para domar as suas más inclinações. Então é aquele que faz esforço, que está em luta. Por isso que eu gosto da fala do apóstolo Paulo: levanta para o bom combate. O cristão, ele está constantemente em combate contra as suas más inclinações. É todo dia, toda hora, é dentro de casa, é fora de casa, é em todo canto. São nas redes sociais, é em todo lugar, a gente tem que estar em combate íntimo. Se você descobrisse perseguidores invisíveis em torno de suas atividades, como beneficiá-los cristamente sem a necessária preparação espiritual? Porque preparação espiritual não é passar o dia... Pessoal, preparação espiritual para o trabalhador espírita é assim, hoje é dia de mediúnica, tem que comer pouco, não pode comer carne, não é verdade? Não, um dia antes não pode sexo,
Não pode beber álcool. Não, porque amanhã eu tenho mediúnica, né? Aí passa o dia ouvindo músicas clássicas, né? Falando baixinho, né? Tremendo a voz. Aí vai para a reunião mediúnica, parece até que está levitando, pisando fraquinho, né? Não é isso. Terminou a reunião, o cão cola de novo e pronto. Gente, quando você fala em sintonia, quando você fala em evolução, em moralização, não é faz de conta. É uma construção. Então, quando ele fala que sem a necessária preparação espiritual, ele não está se referindo a essa preparação hipócrita que a gente realiza, não. É a preparação do dia a dia, constante, é o combate, é a luta íntima. Entendeu? A reação educativa contra o mal é sempre um dever nosso. A reação educativa contra o mal é sempre um dever nosso. É interessante a palavra reação. A ação, ela é algo programado, repensado, e você vai lá e age. A reação, ela é algo que é quase que instantâneo. A reação educativa contra o mal. Então o mal chega, tu já reage. Isso não, aqui não. E ele chama a reação educativa contra o mal, é sempre um dever nosso. Constante, não precisa nem pensar, é mal, reage. E ele chama de uma reação educativa contra o mal. Ou seja, gente, chegou um pensamento. É ruim? Reage contra o mal. Não dê moradia para qualquer pensamento deletério, mal, vicioso. Porque aqui o André Luiz diz que o espírito se aproximou do rapaz e pegou ele pelo braço, enlaçou-o pelo braço, num gesto de muito carinho, de muito, oi amigo, que saudade eu estava de ti. Mas ele vai agir sobre o pensamento. Porque ele fazendo o que eu quero, eu sinto prazer junto com ele. Entende isso? Agora, se Zé Paulo, que está aqui ao meu lado, eu peguei ele para exemplo. Mas se Zé Paulo estiver ao meu lado aqui, eu espírito, eu direciono o pensamento. E não é assim, é um pensamentozinho não, a coisa é forte. Você tem certeza que você está inclusive na ação, para que aguce todos os teus desejos. Da mesma forma, se de repente eu quero colocar o Zé Paulo contra a Lourdes falou uma palavra mal posta, uma coisinha, uma besteirinha ela falou, mas o Zé Paulo saiu daqui rosnando com ódio. Aí o que os espíritos, encontraram nele o ambiente propício, melindre. Aí vai chegar com ele e vai trazer na memória dele aquela fala dela que o irritou profundamente, vai dizer, ela falou foi para ti mesmo, isso é metida, isso não sei o que, e aquilo vai ficar, ela é metida, ela falou, tu jura que é o Zé Paulo e não é. Ele ofereceu o caminho, o espaço ideal, que era o melindre. E agora, meu filho, o inferno vai pegar dentro dele. Entendeu? Qual seria do Zé Paulo? Ele identificou, fiquei melindrado. Cara, se o Zé Paulo tiver esse movimento de identificar nesse momento que ele está melindrado, ele já vai sair daqui mais atento. Estou melindrado.
Me magoei profundamente. Agora eu vou trabalhar isso aqui dentro de mim. Porque se eu ficar nutrindo, daqui a pouco na próxima semana eu mato a Lourdes. Eu acho que é isso que ele fala da reação educadamente. A reação para educar. Quando a gente reage, é algo natural. Como a gente não dá para fingir a reação. Não dá. Não dá para simular uma reação. Que nem quando você falou do trabalho espírita. A sensação que eu tenho é que às vezes as pessoas encarnam um personagem. Né? Aí ela fala, fica mansa e age daquele jeito, faz aquela situação. A reação não. Ela é algo que fala da gente. De como a gente funciona, de como a nossa emoção foi tocada naquele momento. E aí eu acho que é isso que ele fala de reação educadamente, porque a gente vai trabalhar. Para quê? Para que a gente identifique qual foi essa emoção. Não é melindre, não é inveja, não é ciúme. E a partir daí você trabalhar isso. Trabalhar não alimentando esse campo, mas fazendo com que esse teu autoconhecimento te dê ferramenta para você superar isso. Exatamente. E no processo de reação, a palavra também reação, logicamente é sempre para me defender. O processo da reação é quase instintivo, né? É algo que a gente pensa para se defender. Mas eu tenho que primeiro identificar. Estou magoado, fiquei melindrado, estou chateado, como bem disse a Lívia, né? Estou aqui, não estou legal. Então reconhece e vai trabalhar teu sentimento. Não fica ali nutrindo, alimentando, que aí as ideias vão vir e o negócio vai pegar fogo. Isso para tudo, gente, para tudo que tu possas imaginar. Porque toda e qualquer ação obsessiva, ela começa no pensamento. Tudo. Aqui é a porta de entrada para tudo. Tudo começa no pensamento. Então volta. Um dever nosso. Mas antes de cogitar, antes de pensar, antes de idealizar de um desenvolvimento psíquico, que aí era em relação à mediunidade, que seria talvez prematuro, porque, gente, presta atenção. Quando a gente faz o desenvolvimento mediúnico, eu fecho o canal, eu abro mais ainda o canal. A pergunta, para quem? Para quem eu estiver em sintonia. Entende? É igual a pessoa tá com sérios problemas emocionais. Ai, manda para a mediúnica que ela vai melhorar. Vai piorar. Porque a mente está desequilibrada, as sintonias não são das melhores e a pessoa ainda vai desenvolver a mediunidade? Entende, gente? Então, que seria talvez prematuro. Deveremos procurar a elevação de nossas ideias e sentimentos. A elevação das nossas ideias. Quantas vezes a gente não para e começa a idealizar coisas horrendas? Não é verdade? Não poderíamos contar com uma boa mediunidade sem a consolidação dos nossos bons propósitos. Olha, não poderíamos contar com uma boa mediunidade sem a consolidação dos nossos bons propósitos. Como vamos contar com uma mediunidade, com uma boa mediunidade, se nós não temos bons propósitos? Como diz, a mediunidade ela é neutra. Quem dá qualidade à mediunidade é o médium. Quanto mais moralizado, melhor a qualidade mediúnica. Eu gosto disso. Os espíritos nobres não falam por boca suja. Tia, e no processo de desobsessão, pensa você atender um espírito em perturbação e você poder oferecer uma mente apaziguada, uma mente amorosa, porque ele vai entrar no teu psiquismo, você vai entrar no psiquismo dele. Ele vai se sentir muito bem acolhido ou pessimamente acolhido?
ele vai se sentir muito bem acolhido. É uma mente apaziguada, uma mente que ora, uma mente que se esforça. Você será um colo de mãe para esse espírito. Mas, poxa, você vai se predispor ao trabalho de desobsessão com a mente desequilibrada, viciosa. Coitado, capaz da tua mente ser mais perturbada do que a dele. Ele vai dizer, eu vou ficar com a minha, que essa daí não está dando certo não. Não tem como. Então, por isso que a gente diz que a qualidade mediúnica, ela está de comum acordo com a conduta moral do médium. Não poderíamos contar com uma boa mediunidade sem a consolidação dos nossos bons propósitos. 2 pontos. E para sermos úteis nos reinos do Espírito, cabe-nos aprender, em primeiro lugar, a viver espiritualmente, embora estejamos ainda na carne. Então você fala, mas tia, como é viver espiritualmente mesmo estando na carne? A tia sempre usa os símbolos, né? O ângulo, aliás, retas. Nós temos a reta no horizontal, né? No horizontal, e temos a reta no vertical, que vai para o céu, né? Então, quando você fala de espiritualidade, eu estou falando nessa reta vertical, a tua ligação com Deus. Quando eu falo na reta horizontal, é a minha vida de forma física material. Então ele nos convida aqui, apesar de nós estarmos vivendo no horizontal, que nós possamos fazer um vínculo espiritual. Então te espiritualiza. Quando eu estou na condição de espírito, eu sei que o meu pensamento atua direto no meio. Traz isso para o teu mundo físico aqui também. Pensa, mas pensa na condição que tu és um espírito, que o teu pensamento manipula e atua. Pensa também que você é um espírito e não um corpo físico. Pensa também que você é um espírito e não uma personalidade transitória. Personalidade é a tua sexualidade, a tua posição econômica, a tua nacionalidade, os teus títulos. Tudo isso faz parte da persona transitória. Hoje, se eu tivesse que largar tudo na Terra, num processo da desencarnação, eu já sei que o que eu levo é o que está dentro de mim. E a gente pergunta, o que eu levaria dentro de mim? Entende? Então, a viver espiritualmente, embora estejamos ainda na carne. Está vendo a resposta de Alexandre? Por uma jovem. Agora, pasme. A resposta que constituíra para mim valiosa surpresa, e não foi para nós também? Quantas lições aí dentro? Não provocou maior interesse em ambos os interlocutores. Quase resposta. Neutralizados pela atuação dos vampiros habituais. Eles estão neutralizados. Gente, quando você faz diálogo fraterno, e a gente obviamente percebe uma assistência espiritual tamanho. Você olha e você sabe que a pessoa está te ouvindo. A gente sabe, né, Luz? Quando a pessoa está nos ouvindo. Mas no dia a dia, no cotidiano, quantas vezes eu tento me aproximar, porque a gente sabe, a gente vê, a gente percebe, e a gente tenta conversar e você percebe que a pessoa não consegue ouvir nada. Por quê? Porque ela está neutralizada por esses vampiros. Escuta, mas não ouve. Olha, gente, quase neutralizados pela atuação dos vampiros habituais. Habituais porque estão ali o quê? Sempre. Então pensa ali, você está
Aquilo ainda há pouco nós estávamos aqui a conversar. Às vezes nós somos convidados, não só para palestra pública, mas também para encontros ecumênicos. E eu estava a falar para os meninos e para as meninas, a gente sente uma ação da espiritualidade superior, a gente sente isso no nosso evangelho no lar. Eu sinto lá. Como nós estamos todos o quê? Magnetizados. Eu percebo que parece que a voz é como se ecoasse dentro de cada um de nós. Isso é o quê? A ação da espiritualidade superior para que nós possamos verdadeiramente ouvir o que está sendo dito. Quantas pessoas não nos diz, parece que tu fala aqui dentro. Mas isso é o quê? Ação da espiritualidade. Porque, meus irmãos, do jeito que tem espíritos para te vampirizar e não permitir você ouvir, dentro da instituição, no trabalho do evangelho, também tem o teu anjo da guarda, espíritos nobres, para te libertar dessa influência temporariamente. Vocês viram que eles estavam livres dessa influência quando estavam dentro do centro devido ao trabalho que eles iriam fazer. Mas quando saiu, eles se vincularam de novo. Então, no trabalho, no encontro, por isso que Jesus diz, onde houver 2 ou mais pessoas reunidas em meu nome, lá eu estarei. E aonde está Jesus, o mal foge. Porque aonde chega a luz, a treva acaba. Só que quando a gente se afasta da luz, as trevas tomam novamente. Entende? Faz sentido? A resposta que constituíra para mim tão valiosa surpresa não provocou maior interesse em ambos os interlocutores, tanto a mãe quanto o filho, pela atuação dos vampiros habituais. Estavam ali. Mãe e filho deixavam perceber profunda contrariedade em face das definições ouvidas. A palavra da menina, cheia de verdadeira luz, desconcertava-os. Exclamou contrafeita a velha genitora, a mãezinha já idosa. Não tem você bastante idade, minha filha? Não pode, pois, opinar neste assunto. Olha só, tanto material para ouvir o que a criatura fez aí vampirizada. Ah, você é muito jovem, minha filha, você não tem. Só que não foi a jovem que falou, foi o Alexandre. Mas tia, como é que a gente vai saber quando é o Espírito Superior falando? Olha o conteúdo. Olha o conteúdo. E se você tiver um pouquinho de bom senso, você vai ver e vai dizer, isso não veio da cabeça desse menino, dessa menina. E como boa cultivadora de sofrimentos antigos, porque, olha gente, olha que cutucada, que chibatada. Boa cultivadora, cultivar, você sabe o que é? É cuidar, manter, alimentar, regar, né? Para que aquilo possa crescer. E como boa cultivadora de sofrimentos antigos, passaram já 30 anos e a pessoa ainda está lá, remoendo. Eu lembro, em 1992, naquele dia, 3 de dezembro, que você fez. E como boa cultivadora de sofrimentos antigos, acentuou a mãe do rapaz. Vamos lá. Quando você atravessar os caminhos que meus pés já cruzaram, quando vierem as desilusões sem esperança, então observará como é difícil manter a paz e a luz no coração. Ou seja, ela quer ser infeliz e pronto.
Aí vê se você não tem a idade que eu tenho. Se você passar pelo que eu passei, aí você vai saber o que é dor. Falou o rapaz melancólico. E se algum dia experimentar as lutas que já conheço, verá que tenho motivos de queixa contra a sorte e que não me sobram outros recursos senão permanecer no círculo das indecisões que me assaltam. Faço quanto posso por desvencilhar-me das ideias sombrias e vivo a combater inesperadas tentações. No entanto, sinto-me longe da libertação espiritual necessária. Não me falta vontade, mas... A ideia de Alexandre era ajudar, mas é impossível você ajudar a quem não quer ser ajudado. Tem como. Você fala, a pessoa rebate. Você fala, a pessoa rebate. Você fala, a pessoa rebate. Você fala, a pessoa justifica. Então deixa. Não tem o que fazer. O nome disso é livre-arbítrio. E parte do princípio, então, tia, como é? Ele está sobre uma ação espiritual? Está. De repente vem alguém e fala de uma forma tão elevada. Qual seria o melhor para ele? Isso é verdade, né? Acho que a gente pode. Otimismo. Vamos lá, vamos conseguir. Eu vou buscar. Eu realmente tenho que mudar. Eu tenho que sair desse padrão. Eu tenho que sair desse pessimismo. Eu tenho que parar de achar que eu sou incompetente, que eu não tenho condições de mudar. Eu tenho que parar de achar que é muito difícil mudar. Pode sim. Então, nós já percebemos aqui que esses pensamentos assim para baixo, pessimista, isto é influência de espíritos inferiores. Então, quando nós falarmos, eu não consigo, você já diz, não estou muito bem assessorado. Ele diz, não me falta vontade, mas... E ele tem vontade? Não. Tem nada. Ele, na verdade, o que ele quer? Ele quer a mudança, mas ele não quer pagar o preço da mudança. Ele quer se tornar um espírito superior, mas ele não quer trabalhar para ser um espírito superior. Porque para eu ser um espírito superior, eu tenho que o quê? Pagar o preço. E qual é o preço? Sacrifício. Né, Cécia? Alexandre, que havia retirado a destra, a mão ali, a mão direita, de sobre a fronte da jovem, informou, atendendo-me a perplexidade. Vamos lá, Augusto. O amigo que se uniu à nossa irmã foi seu marido terrestre, homem que não desenvolveu as possibilidades espirituais e que viveu em tremendo egoísmo doméstico. Quanto aos dois infelizes que se apegam tão fortemente ao rapaz, são dois companheiros ignorantes e perturbados que ele adquiriu em contato com o meretrício. É para acabar. Deixa eu ver se eu entendi, Augusto, que tu lestes. Agora o nosso querido Alexandre vai apresentar quem são essas entidades. Olha lá, a mãe do rapaz, ela tem companhia espiritual. Olha quem é. O amigo que se uniu à nossa irmã foi seu marido terrestre. Aí tu tá achando até que a morte os separe. Gente, te mentiram quando falaram isso. Pensa. O cidadão desencarna e continua ali do lado. Não é para acabar? O amigo que se uniu à nossa irmã foi seu marido terrestre. Homem que não desenvolveu as possibilidades espirituais. Vivia aqui de forma o quê? Vertical ou horizontal? Horizontal. Não desenvolveu suas possibilidades espirituais. Olha que interessante aqui.
Ave Maria. E que viveu em tremendo egoísmo doméstico. Era tudo para ele, a casa dele, a família dele, o mundo dele, tudo. Egoísmo doméstico. Ai, ai. Ou seja, não mais até que a morte os separe. Continua. Quanto aos dois infelizes que se apegam tão fortemente ao rapaz, são os outros dois vampiros, são dois companheiros, olha onde ele foi arrumar, ignorantes e perturbados, que ele adquiriu em contato com o meretrício, o prostíbulo. Eu fiz um diálogo uma vez que a jovem senhora me comentou, ela é casada, tá? E eu comento aqui para que vocês possam, faz muito tempo, para que vocês possam ter ideia do que é o meio. E o esposo Tantan teve uma ideia maluca, que ela se vestisse de prostituta, ele iria deixá-la, aqui vocês sabem, ali a antiga bola da Suframa, né? Ali era um ponto, não acredito. E ele deixou ela no canto, vestida de prostituta. Ele ia dar a volta na bola e pegá-la de novo, como se ela fosse uma prostituta. E ela caiu na dele. Imagina um cão desse fazer uma proposta dessa para ti. Você me respeite, rapaz, não é verdade? E ela se propôs. Ele a deixou e foi dar a volta. E nisso as outras que estavam lá foram tomar satisfação com ela, né? O que é isso? Concorrente? E ela explicou rapidamente, né, que aquilo ali era como é que chama? Uma ideia do marido. Pronto, o feitiço do marido, e que elas ficassem tranquilas. E ele deu a volta e pegou a esposa, né? Então vestida de prostituta. Sabe o que aconteceu? Ela entrou no personagem e não saiu mais. Acabou com o casamento. E ela se portava como uma prostituta. Fala, Lourdes. Para a gente entender, né? Um pedido desse, ele não se deu conta que ele levava ela a um campo, uma sintonia vibratória, onde emergiu e eclodiu uma personalidade cristalizada. Cristalizada dela, porque o que acontece? Se ela topou, é porque de certa forma ela também gostou. Então é aquilo que a gente diz: como eu não conheço o meu passado, não experimente. Entendeu? Isso para tudo, para dependência química, por exemplo. Tem pessoas que pegam um cigarro e dizem: nossa, na adolescência, que é a idade de experimentar tudo. Não experimenta. Se a pessoa tiver aquilo em potencialidade, o primeiro foi a porta do abismo. Esse cidadão aqui, ele simplesmente foi aos prostíbulos, ao meretrício, que chama, como é que ele usou o termo aqui? Meretrício. E lá ele arrumou os parceiros espirituais. Olha, amigos, eu vou contar uma coisa para vocês. Eu sempre conto isso em palestra. Mas quando eu estava iniciando aqui nessa instituição, ainda fazendo os cursos iniciais de trabalhadores, eu estava lá na portaria, porque era uma quarta-feira, era dia de curso, não tinha atividade na casa, era só curso para trabalhadores. E eu cheguei cedo, sentada. Daqui a pouco chega um trabalhador que seria um dos responsáveis pelo curso, e ficamos ali conversando, era até o Nelson, e parou um táxi, desceram 3 adultos e uma jovem, de mais ou menos 12, 13 anos. A menina em estado catatônico. Eu nunca tinha participado de reunião mediúnica, mas eu já tinha estudado livro muito, mas prática eu ainda não tinha, mas eu estava lendo, essa minha necessidade de conhecimento. E aquela jovem entrou praticamente sendo trazida, porque ela estava catatônica, a boca semi-aberta, os olhos parados. E ela disse, e aí quando o Nelson viu, correu, e eu atrás também, que eu queria ver, né, o que ia se passar, curiosa, né? E ele disse assim, um pouco André Luiz, né?
E ele disse: olha, eu estou vendo que o caso da jovem é grave, mas hoje nós não temos atendimento, é necessário que vocês voltem amanhã. Porque quando viu o táxi e a condição da moça, já ia aproveitar o mesmo táxi. Aí eram 2 senhoras e um senhor. Uma senhora olhou e disse assim: poxa, nós viemos de tão longe, não poderia rezar pelo menos nela? Aí eu digo: bem, isso é o passe, né? Mas eu calada estava, calada fiquei, né? O que eu vou falar? Nem passista eu era. Aí o Nelson disse: passe ninguém nega. Aí, como só tinha ele de trabalhador e eu estudante, ele disse: Conceição, você me acompanha? Porque não se convém aplicar passe sozinho. E aí eu me recordo, entrou a moça, a menina, sentou ao meu lado. Uma das tias sentou ao meu lado, uma tia ficou em pé, o tio ficou em pé, o Nelson ficou em pé. E eu, besta, sentada, né? Já entrei, já me sentei. Acho que eu estava nervosa, né? Devia ter ficado em pé, mas eu também sentei, com uma de cada lado. E aí o Nelson disse: vamos fazer uma prece. Aí a tia que estava ao meu lado esquerdo disse assim: eu estou com sede. E eu já metida, né? Eu disse: tudo bem, quando acabar o passe, a gente lhe dá água, tá bom? Ela disse: tá bom. Aí o Nelson disse: Senhor Jesus. Quando o Nelson disse Senhor Jesus, a tia que estava do meu lado esquerdo incorporou. A tia e a menina em estado catatônico. Gente, pensa numa criatura apavorada, era eu. Porque eu já tinha estudado, mas eu nunca tinha ouvido e nem ido para a prática. E eu me recordo até hoje que o Espírito já chegou fazendo assim, ó. Eu quero uma espumosa. Lembra que a moça falou que estava com o quê? Sede. Entendeu? Ela não conseguiu identificar. Eu digo: valha meu Deus do céu. A mulher ao meu lado incorporou. O que é que ela vai fazer? Ela vai levantar, ela vai sair quebrando. Tudo passou na minha cabeça. E aí o Nelson, como já tinha experiência, fez ali um rápido diálogo. Mas por que eu trouxe essa história? Porque o Nelson perguntou: tudo isso ela estava fazendo porque ela era parceira do pai da menina. E como o pai da menina bebia e não era pouco, a menina e a mãe começaram a orar para que o pai deixasse a bebida. E aí o Espírito disse: vocês querem bater força comigo? Ela falou isso que eu estou falando, foi ela que disse. Vocês querem bater força comigo? Peraí que eu vou já mostrar. Pegou a menina. E ela ainda dizia assim, o Espírito: você está vendo essa cara dela assombrada? Porque ela me vê na frente dela. Gente, uma coisa terrível. Mas à medida que o Espírito ia falando, eu ia lembrando dos estudos. Ela falou que escondeu o objeto. Aí eu digo: meu Deus, laboratório do mundo invisível. Ela envolveu. Tudo vinha na minha cabeça. Aquilo para mim foi a minha primeira prática mediúnica. Foi assim que a espiritualidade organizou. Lá pelas tantas, o Nelson perguntou: mas por que você está fazendo isso? Eu sou parceira do pai dela. Eu o encontrei num bar, bebendo. E eu estava ali, no ambiente, gostei dele. E me uni a ele. E hoje nós somos parceiros. Gente, eu não li isso no livro. Eu ouvi de pessoas que nunca tinham estudado espiritismo e através de uma médium que nunca tinha incorporado. Agora pensa a criatura incorporada e os irmãos dela, que eram 3. Os 3 eram tio da menina. E o homem e a mulher que estavam de pé, pensa os olhos assim arregalados, porque nunca tinham visto a irmã fazer aquilo. Como o Nelson viu que aquilo não ia dar em lugar nenhum e nem era o momento propício, evocou o nosso Senhor Jesus em oração. E eu já preocupada, digo: cadê os amigos espirituais? Porque a conversa foi se alongando e ela bom gargalhar. Quando o Nelson fez a oração e evocou os espíritos, ela disse: essa luz está me doendo os olhos. E esse monte de gente branco aqui, de branco, né? Era a luz, na claridade ela viu. Apagou
E eu de olhos fechados continuei, que eu não sou besta. E aí quando eu vi que tudo acalmou, aí eu abri os olhos assim calmamente. A senhorinha já voltou sem lembrar de nada. Aí olhou para mim e disse: eu tô com sede. Cara, ela não lembrava de nada. Então, não tem nenhum problema eu ir. Tem sim. Porque se tu vai para um lugar desse jeito, é porque você gosta. E lá encontra sintonia. Aí tu sai de casa sozinho e volta com acompanhado. Olha aqui, gente. Ele arrumou essas duas entidades no prostíbulo. Doeu? Muitas lições, né, Lourdes? Como é bom estudar, Lourdes. Não é verdade? Como é gostoso a gente estar ouvindo essas coisas aqui encarnado. O mundo lá fora está pegando fogo. Né? E a gente aqui recebendo essa sacolejada, né, Lourdes? Veja o que aconteceu em Taiwan, na Coreia do Sul. Depois de toda a pandemia, eles foram festejar o Halloween. Gente, se as pessoas tivessem conhecimento sobre o Halloween. A ideia, né? E aí Aqui você morreram 153 pessoas e mais de 200 estão em estado grave. Porque Taiwan é um local, um fast food coreano. As ruas são muito estreitas e tem uma subida. O que eu não entendi foi o seguinte: as pessoas começaram a chegar, muita gente chegar, e o pessoal foi subindo, e parece que começaram a cair lá de cima. É uma subida e perdeu o equilíbrio e caiu. Quando caiu no meio da multidão. Aí não tinha como afastar para a pessoa, né? Uma coisa vai cair na minha direção e eu pulo para trás. Não tinha. Aí começou a fazer. A pisotear. Isso. 153 pessoas, foi uma coisa absurda. Mais absurdo foi que tinha gente na esquina desse beco que aconteceu, no mesa do bar, e o dono do bar trancou para que ninguém entrasse. Gente, isso é um negócio desesperador, porque podia ter aberto para entrar as pessoas para desafogar. Eles trancaram, talvez com medo de uma série de coisas, mas só para a gente perceber que eu penso que a espiritualidade ela manda aviso. Presta atenção, nessa última semana de outubro, chegando novembro, o mundo inteiro festejou o Halloween. Você vê, aonde você vai, são máscaras, são uma série de coisas. Presta atenção como é que nós estamos. Eu achei até engraçado, a Igreja Católica lá do condomínio de Omono, ela festejou hoje é dia de Todos os Santos, para a Igreja Católica. Aí todas as crianças que eu acho que fazem parte do catecismo, cada um vestiu a roupa de um santo. Olha que lindo, né? E isso, com certeza, esse movimento não foi só aqui, deve ter sido um movimento católico no Brasil inteiro. Deus é maravilhoso. A gente vai neutralizando essas questões. Que coisa, né? Pior é a gente ensinar as crianças a fazer isso, mas sem maldade, porque não para pensar. A questão da sintonia, eu vou para um lugar, eu sou médium, estou em desenvolvimento, estou estudando, e eu nem me toco com isso. E é tão horrendo, imagens horrendas, né? No final de semana eu vou para um local. A gente não percebe nossas contaminações fluídicas. Eu me lembro, chegando agora nesse período, eu sempre trabalhei com crianças, evangelização infantil. Eu comecei, na verdade, com evangelização infantil. Eu me recordo, nós fomos fazer o encontro e nós íamos dar presente para as crianças. Aí assim, vamos vestir o fulano de Papai Noel. Pô, falar isso pra mim, mano, é demais. Eu digo, oi? Como? Não é evangelização espírita? E você quer trazer o símbolo do Papai Noel do consumismo para dentro do centro espírita? Me poupe-me. Vamos vesti-lo de Jesus Cristo. Vesti. E ele veio e abraçou as crianças. E deu os presentes. As crianças de 3, 4 aninhos ficaram tão felizes. Entendeu? Você, ao invés de trazer o símbolo do consumismo, por que eu não trago o símbolo do amor? Não é verdade? E o rapaz que fez tinha os cabelos longos, os olhos azulzinhos, ficou tão lindinho. E ele é doce. Ele era muito doce. Eu digo que já até sei quem vai fazer, é o fulano. Entendeu?
distraídos. Você vê na evangelização infantil dentro da instituição espírita, vamos desenhar o Papai Noel. Eu quero morrer com uma coisa dessa. Vamos falar de Jesus, é o nascimento de Jesus. Por que trazer essa simbologia? Então, preparado. Então, são coisas que a gente tem que realmente pensar. O que pensar e para onde eu vou? Para onde eu vou? Porque você pode ir sozinho e voltar com uma bela companhia. Gente, me perdoe, eu passei um pouco do horário. Agora que eu olhei no relógio, estava tão bom, né, Augusto? Para mim estava, não sei para você, né, Cecília? Que eu me distraí aqui com o tempo. Tá valendo? Então, gente, como é gostoso, né? Nós agradecemos, é tão bom, sozinho ninguém faz nada, né? Antes de orarmos em agradecimento, vamos ouvir algumas considerações da tia que destacamos neste estudo para a reflexão dos ensinamentos. Vamos aos destaques da tia? O que você é irrelevante, o que você tem que pensar é: o que eu estou pensando é bom ou é ruim? Se for bom, beleza. Se for ruim, exclui. Pronto, acabou. Porque qual é a primeira solução para esse rapaz? Se moralizar. Lutar contra as más tendências. Então não adianta ele exercitar a mediunidade se ele não se esforça para se tornar um humano melhor. Então a única forma dele se libertar dessas influências é não realizar o desejo das influências. Então, olha, você não vai se moralizar desenvolvendo mediunidade. Não é para isso. Qual o propósito da doutrina espírita? Moralização do homem. Você pode vir para a casa espírita 3, 4 vezes, fazer 3, 4 trabalhos e ser uma pessoa imoral. Ou uma pessoa desequilibrada. Quando a qualquer coisa que acontece na tua vida, você surta. Por quê? Porque você não fez a sua reforma íntima. O estudo, ele nos dá uma base. Mas quem levanta essa casa somos nós. Por isso que a gente diz que as obras basilares. Mas sou eu que aciono a minha vontade firme para fazer. Porque quem vai para a luta somos nós. Todos nós, ao sairmos daqui, ao voltar para o nosso cotidiano, a gente tem luta. Quando você fala em evolução, em moralização, não é faz de conta. É uma construção. Pensa também que você é um espírito e não uma personalidade transitória. Personalidade é a tua sexualidade, a tua posição econômica, a tua nacionalidade, os teus títulos. Tudo isso faz parte da persona transitória. Hoje, se eu tivesse que largar tudo na Terra, num processo da desencarnação, eu já sei que o que eu levo é o que está dentro de mim. E a gente pergunta, o que eu levaria dentro de mim? Porque para eu ser um espírito superior, eu tenho que o quê? Pagar o preço. E qual é o preço? Sacrifício. Assim, concluindo o nosso estudo de hoje e agradecendo o nosso Mestre Jesus por mais este momento de aprendizado, vamos orar? Eu vou pedir para nossa irmã Lourdes, viu, Lourdes? Vem orar para a gente, Lourdes. Nos dê essa alegria. Olha, a gente já vai pegar a vibração da Lourdes aqui de trás. Amado Mestre querido, amor de nossas vidas, muito obrigado, Senhor, pela noite de hoje, onde nós podemos refletir através dos teus ensinamentos espalhados nessas obras, Senhor, onde trazemos para a nossa reeducação, para a nossa ressignificação. Mestre querido, é um momento não só de gratidão, mas é um momento de reconhecimento firme, Senhor, que Tu estarás à frente do nosso país, a pátria do Teu Evangelho de amor. Nos fortalece para que não percamos a esperança. Retira dos nossos corações todo sentimento contrário à caridade. Porque na escolha deste país, as bandeiras tremulavam em 3 palavras maravilhosas: amor, justiça e caridade. Reveste-nos, Senhor, com essas energias para que possamos seguir em frente, seguros sempre do Teu amor. Muito obrigado, Mestre querido, por estarmos reunidos aqui e que nós possamos levar essas luzes, essas energias
para os nossos lares, mantendo, Senhor, as mãos entrelaçadas contigo. Muito obrigado, Mestre Jesus. Bom demais, gente. Até o nosso próximo encontro, viu?